tarde a todos os vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e à senhora vereadora que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2024, conforme o artigo 99, a linha C do Regimento Interno. Criciúma, 18 de novembro de 2024, Márcio Darós da Luz, PSD. Sessão do dia 18 de novembro de 2024, expediente, moção número 32 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones. Moção número 33 de 2024, de autoria do vereador Manuel Russeng da Silva. Projeto de lei número PLC-EXE 18 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PL 75 de 2024, de autoria do vereador Manuel Russeng da Silva. Indicações números 291 a 293, de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimento número 451, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Requerimentos número 452 e 453, de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 454 a 457, de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 458, de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida do vereador Manuel Russeng. Presidente, apenas para solicitar a retirada da moção 33. Isso. A retirada. 33. Atendido de plano. Atendido de plano. Questão de ordem cedida do vereador Leandro Silveira. Que mande mensagem de condolências à família do senhor Plácido, grande amigo que nos deixou nesse final de semana. Obrigado. Será atendido de plano. Fará uso, nesse horário político, fará uso de parte desse horário político a senhora Cirlei Monteiro, a Shirley Monteiro, a Maria Scott e a Bianca Dias, do núcleo do terceiro setor da Associação Comercial de Criciúma. Dessa forma, convido-as para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Quem cedeu seu horário político? Vereadores Jair Augusto Alexandre, Obadias Benones, Miri D'Agostin, Arleuda Silveira e Giovana Zanetti. Seu tempo também, da Giovana Mondardo. Vereador Zairo Casagrande também. Vereador Paulo da Farmácia também. E Toninho, Antônio Manuel,
9. Então, quero passar a palavra das boas-vindas às nossas convidadas para tratar sobre o assunto, convite do terceiro setor. Passar a palavra a Bianca Dias, então. Vossas Senhorias têm 31 minutos. Tá certo, muito obrigada. Então, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, né, da Câmara e boa tarde a todos os demais presentes. Nós viemos aqui, Sheila, Maria e eu, para falarmos, então, pelo núcleo do terceiro setor da SIC. Falar um pouquinho do terceiro setor significa a gente falar aí de 4,27% do PIB nacional e falar de 4,12% do PIB de Santa Catarina. Então, falar do terceiro setor hoje não é falar de caridade, falar de assistencialismo somente, é falar também de emprego, correto? Então, nós, dentro dessa demanda da importância que tem o terceiro setor, a SIC, em 2021, junto com 7 instituições, vocês acompanham no telão, né? Junto com 7 instituições, abriram, então, um núcleo do terceiro setor para que ele pudesse atuar de forma colaborativa, promovendo o desenvolvimento dessas instituições nucleadas nas dimensões pública e empresarial, sempre visando o fortalecimento e o reconhecimento do terceiro setor. De 7 instituições de 2021, passaram para 11, depois passaram para 17, e hoje nós somos em 24. Lembrando que o núcleo do terceiro setor, ele atende a região da ANREC, embora ele esteja vinculado à SIC, ele é da região da ANREC. O núcleo do terceiro setor, ele tem algumas bandeiras. Uma delas é a questão da formação permanente para os seus nucleados, porque ali nós temos instituições grandes, como o Bairro da Juventude, como a Abadeus, mas a sua maioria são instituições pequenas, que não conseguem fazer a sua formação de forma individual. Então, para isso, nós fazemos de forma coletiva para que elas tenham formação para captação de recursos, escrever projetos, etc. Uma outra bandeira é que nós precisamos regulamentar a lei do terceiro setor, que foi, então, promulgada, mas que ainda não tem regulamentação, e que, em outro momento, a gente vem aqui com pauta específica para isso, né? Nós também precisamos trabalhar na frente do reconhecimento do núcleo como uma entidade que apoia e o desenvolvimento dessas instituições nucleadas, que fazem um trabalho tão importante, né, na nossa região. Imaginem, né, nós aqui em Criciúma, sem uma casa da infância, sem o Asilo São Vicente, sem uma Abadeus ou sem o Bairro da Juventude, entre tantas outras, né, já que somos em tantas. Uma outra bandeira também é a questão da orientação contábil e jurídica para essas instituições. Então, aqui nós temos na tela as 24 instituições que hoje estão nucleadas. Claro que nós temos uma meta de aumentar muito mais o número de instituições, né? Mas o núcleo é novinho, né? Começou no final de 2021 e já está com um número bastante expressivo. Nós viemos aqui hoje para falar especialmente do Dia de Doar. O Dia de Doar, ele é uma iniciativa mundial, ele é um evento internacional que começou em 2012 nos Estados Unidos. Em 2013, o Brasil aderiu a essa proposta, né, que visa promover a cultura e fortalecer a questão solidária, né, a questão da conscientização da população com relação a essa questão solidária, esse pensar no outro. Se vocês olharem na tela seguinte a essa, que vai passar, vocês vão ver que, no contexto nacional, já é bastante expressivo o movimento do Dia de Doar no território nacional. Ele vem ganhando números expressivos.
Ali nós trouxemos dados de 2020 para cá, mas tem o histórico desde 2013, lá no site do Dia de Doar. Mas, se vocês verificarem, os números que, em relação à doação online e o número de pessoas que foram alcançadas por meio das redes sociais, eles foram numa projeção bastante relevante a cada ano, aumentando. E a gente espera conseguir isso também em Criciúma e região. Em Criciúma e região, então, nós tivemos, por este pleito aqui, a lei sancionada em 2022, que aí definiu, inclusive, a data, que a data nossa, aqui na nossa região, é uma data diferente do movimento nacional, mas que, então, nós temos, a partir de 2022, esse movimento junto com o movimento nacional. O núcleo, como tem esse viés, assumiu esse dia de doar para si. E o ano passado, então, a gestão que estava fez a primeira edição do dia de doar. Este ano, então, nós estamos com a segunda edição. O que se pretende? A gente pretende, com esse movimento, ir para além da doação, tá? Para além de receber caixa de leite, ir para além de receber um PIX. Claro que eles são importantes, porque todas essas instituições, elas são privadas. Elas dependem de projetos, elas dependem de eventos, elas dependem de doações para manter as suas atividades. Mas a gente gostaria de, com esse dia, criar um legado de solidariedade, né? Incentivar a prática do bem, a colaboração entre as pessoas. A gente gostaria de criar esse movimento, essa energia aqui na nossa região. A gente gostaria de fortalecer essa cultura da doação e também fazer com que a população se conscientizasse mais de que, se nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade, essa situação, ela não é responsabilidade somente do poder público, ela é uma responsabilidade de todos, porque, em algum momento, essas pessoas também vão chegar no nosso pátio, no nosso jardim, na nossa porta, e que a gente precisa ajudar o outro, né? Não só pelo risco que isso acontece, mas que a gente precisa pensar no outro. As pessoas não vão morar naqueles lugares que elas moram, inseguros, por vezes insalubre, não é porque elas querem, é porque elas não têm condições de morar num lugar melhor. Primeiro, elas precisam comer, se alimentar, para depois pensar na moradia. Então, fortalecer essa conscientização de que a gente precisa pensar no outro, certo? Então, nós gostaríamos de construir essa cultura, né? E transformar, quem sabe daqui a algum tempo, né? Nós estamos na segunda edição, mas quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha conseguido transformar a nossa região como um exemplo de compaixão e apoio mútuo, e quem sabe aí nós não estaremos aí ajudando a salvar algumas vidas ou transformar, né, as vidas dessas pessoas que aqui estão. Então, esse é o nosso objetivo, além de ajudar de imediato essas instituições, também fazer com que as pessoas pensem diferentes. Para essa edição, para essa segunda edição agora do Dia de Doar, nós nos reunimos, todas as 24 instituições, e nós elegemos alguns itens que são comuns a quase a maioria delas, que são materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal, fraldas infantis, fraldas geriátricas, leite e o PIX. Por quê? Porque o PIX também. Porque, como eu disse, essas instituições, elas são uma empresa como outra qualquer, que precisa prestar contas, que precisa pagar 13º, férias, né? Então, a gente também precisa. Todas nós três aqui, estamos aqui pelo terceiro setor, mas cada uma de nós tem uma instituição. Eu estou aqui pela Casa da Infância, ela pelo asilo, a Sheila pela Abadeus, e todas nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. Então, é por isso que a gente também pede o PIX. Nós também temos, durante esse mês de novembro, embora seja o dia de doar, a gente está tentando estender esse dia de doar
para durante o mês de novembro, porque, às vezes, no dia de doar, a pessoa não consegue o fazer. Então, a gente estendeu para o mês. E, durante esse mês, então, as pessoas podem fazer as suas doações, deixando na Vida Ativa São José, na Associação Feminina de Assistência Social, aqui no centro, perto do Camelódromo, na Rede Feminina de Combate ao Câncer da Içara, na própria SIC, na Unesc e no Dionísio Freitas, ali perto do Giação, certo? Então, em qualquer um desses lugares tem lá um local já identificado, certo? Mas nós precisamos da colaboração dos senhores e das senhoras para que nos ajudem, porque, embora a gente esteja fazendo esse movimento já há um mês, procurando as instituições, as empresas, nós estamos com uma baixíssima adesão. E aí nós precisamos que essas empresas nos auxiliem, que elas cumpram, que elas vejam pelo dia de doar como uma possibilidade de cumprir com o seu compromisso social. Então, porque se ela for fazer a doação dela para uma instituição pontual, ela vai estar ajudando um limite de pessoas. Agora, vindo nesta campanha, ela vai estar ajudando 24 instituições, né? 23, na verdade, porque a Unesc, a Unesc é nucleada, mas, em vez dela ser ajudada, ela está nos ajudando. Ela está dando... pagou panfleto, uma série de coisas para a gente poder fazer a campanha. Então, nós precisaríamos contar com o apoio de vocês para que vocês nos ajudassem nessa campanha de buscar essas empresas e até mesmo os espaços públicos para que nos auxiliassem na campanha de doação, para que a gente possa encorpar isso. Porque, senão, nós vamos ter, no final, no cômputo geral, uma campanha bastante incipiente, no sentido de bastante aquém da necessidade das instituições, né? E para as empresas, só traz alegrias participar disso, né? Por quê? Porque isso vai ser um fortalecimento da marca dela, porque ela pode divulgar que ela está fazendo parte dessas campanhas. Os funcionários vão ver com bons olhos, vão se sentir muito mais satisfeitos por estarem numa empresa que tem esse compromisso social, que auxilia, né? Se ela resolver fazer isso por meio do imposto de renda, se ela for de lucro real e quiser fazer por meio de imposto de renda, ela, inclusive, nem vai ter desembolso. Então, assim, ela tanto pode fazer à empresa essa doação, como ela pode abrir as portas para que a gente fale com os funcionários, tá? Para que os funcionários façam essa doação. Eu vou trazer o exemplo da Unesc. A Unesc, além de nos ter dado recursos para a gente fazer esses flyers, fazer uma série de coisas, ela ainda abriu as portas para a gente ir nos funcionários para pedir as doações. Então, é possível fazer esses dois movimentos, né? E nós precisamos da ajuda dos senhores, das senhoras, para isso, dada a importância, né, que essa Câmara tem na cidade, né? Então, nós precisamos, junto com a imprensa, que também tem um papel bastante importante na divulgação disso, que a gente possa fazer essas parcerias estratégicas aí com empresas, supermercados. Nós, até o momento, a gente ainda não conseguiu a confirmação dos principais supermercados para que a gente possa trabalhar no dia 29, porque aí dia 29 é o dia vamos dizer assim, é o dia que nós estaríamos nos supermercados para fazer a abordagem com os clientes, né, do supermercado. Então, nesse dia, a gente encerra a campanha durante o mês. Então, aí a gente finaliza a campanha durante o mês. Então, é nesse sentido que nós viemos aqui apresentar para vocês a segunda edição, e também naquilo que vocês puderem, né, também nos auxiliarem nisso.
Então, isso era o que nós preparamos, né, porque inicialmente o tempo era de 10 minutos, mas nós estamos aqui à disposição, nós três, né, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada. Bom, eu esqueci, né, de me apresentar. Eu sou a Bianca e estou vice-presidente da Casa da Infância, que é uma associação beneficente que atende as crianças de 6 a 17 anos no contraturno escolar. A gente oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Eu sou a Shirley, da Abadeus, e estamos aqui mais uma vez agradecidas, muito gratos mesmo por mais essa oportunidade. É o nosso 2º ano que estamos aqui representando o núcleo do 3º setor da ASIC, desta feita como vice-coordenadora, e entendemos aí a importância da Câmara de Vereadores no sentido de ter criado a lei do dia de doar em Criciúma, que o núcleo do 3º setor da ASIC tão bem aproveita isso hoje para criar uma cultura de doação para Criciúma. E como a Câmara de Vereadores é a casa do povo, né, e vocês, como vereadores e sempre sensíveis às causas sociais, isso a gente precisa reconhecer que nós temos uma Câmara muito sensível e aberta para apoiar o 3º setor de forma geral. Nós reconhecemos isso nos senhores e quero dizer aqui que eu não precisei nem vir aqui, eu só liguei e mandei uma mensagem para o presidente, ele disse, já começa com 10 minutos, mas os demais vereadores podem aderir. E eu fiquei surpresa porque deu 31 minutos, então, olha como a gente tem essa adesão e esse apoio de todos vocês. Muito, muito mesmo, muito obrigada por esse apoio. Em nome aqui do presidente, eu quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes e reconhecer a importância do papel da Câmara de Vereadores para nós traçarmos e criarmos essa cultura de doação em Criciúma, mas não uma doação por doação, não uma caridade em si, mas entendermos a causa das organizações sociais que geram impacto social, que geram transformação social e que faz realmente uma mudança de paradigma lá nos territórios que vocês muito bem conhecem, né? Nós temos em Criciúma hoje 16% da população que precisa de algum benefício socioassistencial. Talvez eu estou repetindo aqui, chovendo no molhado, porque vocês conhecem muito bem a realidade de Criciúma. Mas se nós entendermos, né, que 16%, isso traduzindo em números, né, a nossa cidade tem 240 mil habitantes. Nós temos aí mais de 30 mil pessoas que necessitam de algum benefício para sobreviver o mês, correto? Isso é um dado extremamente preocupante e sensibilizante para nós. E aí entra essa campanha do Dia de Doar, que traz uma diferença enorme. Se nós implantarmos uma cultura de doação e a Câmara de Vereadores reverberar isso até o dia 29, e lá nas comunidades, lá onde vocês são líderes, e trabalharem isso, para que as pessoas façam o Pix vai direto para uma conta específica, vinculada da ASIC, e vai beneficiar todas as 24 organizações. Pense bem, se cada criciumense hoje, que é economicamente ativo, doar R$ 5,00 ou R$ 10,00, olha o impacto disso. E é um desafio que eu coloco, porque as organizações sociais, elas estão hoje mais do que nunca profissionalizadas. Nós não trabalhamos puramente por assistência, nós trabalhamos por uma transformação social. E é isso que gera a transformação de fato, é isso que gera novas histórias de vida, que geram oportunidades, que gera impacto social, econômico
e ambiental lá dentro das comunidades. Haja visto, né, nós temos aqui, e isso é certificado, documentado, o impacto que vem sofrendo de transformação social o bairro Cristo Redentor e arredores. Os senhores são testemunhas oculares disso. Melhoria, valorização territorial, redução da violência drástica, um trabalho de inclusão socioprodutiva e de mudança de mentalidade, porque o nosso maior desafio das organizações sociais que trabalham lá no atendimento direto e no trabalho direto com as famílias é a mudança de mentalidade, justamente porque quando a gente transforma a mente das pessoas, a gente consegue uma adesão para um programa de desenvolvimento humano e profissional naquela família, uma transformação que vai ser eficiente e que vai ser eficaz. Que daqui a gente rompe com o ciclo intergeracional de pobreza. E esse é o nosso maior desafio. Então, os senhores têm aí 24 organizações que estão participando dessa campanha e que serão beneficiadas. E se cada um de nós aqui apoiarmos e nos propusermos a doar e a incentivar a nossa rede de relacionamentos, a fazer o seu Pix, seja de R$2, seja de R$5, seja quanto for, mas faça, porque vai fazer a diferença na vida de alguém. E nós contamos com essa sensibilidade e com essa adesão. Para nós, isso é muito importante. Então, e nós somos o reflexo da sociedade, né? Nós somos o reflexo da sociedade. E é isso que a gente apela, assim, para que, já de antemão, agradecemos imensamente a adesão, agradecemos imensamente esse espaço aqui, porque esse espaço que vocês nos oferecem é algo sem igual, né? Nós alcançamos aí toda a Criciúma por conta da Câmara de Vereadores. Então, na minha fala, eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, indistintamente, e a toda a equipe, o time da Câmara. Muito obrigada por nos franquear a palavra, e a todos vocês que doaram os seus minutos preciosos de tribuna para que a gente estivesse aqui falando. Muito obrigada, tá? Eu também começo assim, né, agradecendo. Eu sou Maria, trabalho no Asilo São Vicente de Paulo há 16 anos, mas eu estou nesse trabalho já há muitos anos, desde a minha faculdade, que é uma área que eu gosto, e ali é onde a gente percebe o que a Shirley falou, o que a Bianca comentou aqui, né, a importância de estar trabalhando, de fazendo esse trabalho lá na base, no seu território, porque qual é a pessoa que chega até uma instituição como a nossa, assim? Ela em situação de vulnerabilidade. Se ela for feito um trabalho de base lá naquela comunidade, naquele território, ela não chega até uma instituição como São Vicente de Paulo. Mas porque a gente tem que trabalhar muito realmente nessa questão também de política pública com o idoso. E a gente sente muito lá no dia a dia essa questão de vulnerabilidade, de pobreza das nossas comunidades, aonde um idoso, né, que recebe hoje um salário mínimo, menos que um salário mínimo, não consegue sobreviver com a família. A família precisa trabalhar. A gente recebe bastante, inclusive, né, críticas, é uma reflexão que a comunidade faz. Tá, mas por que esse idoso não fica com a família? Aí tem toda aquela questão de valores, mas também tem a questão financeira que pesa. Porque a gente percebe, assim, de famílias que gostariam de ficar com o seu idoso e não tem como. Então, é importante esse trabalho, todo esse trabalho feito na base, nos territórios, para a transformação das pessoas, e até porque não chegue, né, realmente até numa instituição de longa permanência, que hoje a gente percebeu de uns anos para cá que tem crescido assim aceleradamente, sabe? Eu tenho uma média por semestre de 50 famílias procurando a instituição por uma vaga para atender o seu idoso. Hoje ainda eu peguei na recepção mais 50 nomes, que nós vamos conversar, vamos fazer entrevista para ver se realmente é uma situação de vir para a instituição, mas a grande maioria hoje se coloca nessa situação. É triste porque a gente foi criada, na verdade, com outra formação, com valores, e a gente cuidou dos nossos pais, cuidou dos avós, e as famílias hoje empobrecidas não conseguem atender o seu idoso em casa. Então, essa é uma oportunidade para a gente estar aqui. E se o São Vicente de Paulo, como outras instituições também, hoje estão com seus serviços profissionalizados,
graças realmente à colaboração da comunidade, que não é só o governo, mas a comunidade e a sociedade tem que fazer a sua parte. E nós temos, assim, em todas as campanhas, né, nós podemos contar com a população de Criciúma e da região. Obrigada a todos pelo espaço. Se tiver alguma dúvida, a gente está À disposição. Temos aí 6 minutos. Tem algum vereador ou vereadora que queira fazer algum tipo de pergunta? Já está bem esclarecido. Essa casa agradece a presença de vocês. Com certeza, essa casa vai se movimentar para fomentar. Nós temos aí hoje, dia 18, temos aí praticamente aí 10, 11 dias, né? E essa casa vai fazer a sua parte. Com certeza, cada vereador aqui está consciente do trabalho, da importância desse trabalho que essas entidades têm feito, o terceiro setor. E nós, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês. Essa sessão está suspensa por até 5 minutos para nós nos despedirmos das nossas convidadas. Reabertos os trabalhos, dando continuidade ao horário político. Vereadores do PL, Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Aqui já tinha tempo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial, bem como de forma virtual. Eu subo só para falar mais uma vez sobre a situação do projeto que dispõe sobre a criação de cadastro e relatório comercial para os estabelecimentos que atuam na compra e a venda de materiais de cobre, bronze, alumínio, zinco e ferro usados. Estava conversando semana passada aqui com o vereador Toninho, ele comentando comigo que estava no GGI e o pessoal falando sobre a importância realmente de a gente criar uma proposta como essa para realmente tentar diminuir essa situação da receptação. E, lógico, quando a gente construiu esse projeto, a gente não tirou do nada. A gente foi pesquisar, foi conversar com o comando da Polícia Militar e tentar trazer. Lógico que a gente não tem entendimento que essa proposta não vai resolver 100% da situação, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Aqui, talvez, não sei se já é de conhecimento dos colegas, mas esse projeto veio, mais uma vez, com um veto do prefeito. E é lamentável, porque toda semana, mas toda semana, nós temos notícia de furtos de fio, de grades de alumínio. Recebi um vídeo, amanhã eu vou passar para vocês. Porque às vezes a gente fala, parece que está inventando, está tirando a cabeça, mas não. Arrancaram o lance de alumínio, colocou nas costas e aqui, ó. Mas o que a gente vai fazer? O que nós, vereadores, vamos fazer? Porque eu fico me perguntando, poxa, eu queria contribuir. Eu queria contribuir, vereador Obadias. E a gente cria uma proposta. Ah, mas é inconstitucional, usurpação de competência, vulneração do princípio da separação dos poderes. Beleza, não tem problema. Me chama e a gente conversa e vamos tentar construir, então, esse projeto lá pelo Executivo? Não tem problema. Não tem problema. Mas eu acredito que a gente precisa fazer alguma coisa. É impossível que todos os dias a gente ligue o rádio, ligue a televisão e está passando o noticiário de que estão roubando fios, estão roubando tampa de boca de lobo, aquelas grades. Eu tenho conversado, quando o Tita estava na Secretaria de Obras, Tita, é um absurdo o preço daquelas grades. Aquilo ali é caro. Mas o que a gente vai fazer?
a função principal do vereador é criar leis. Aí, quando tu cria uma lei, cria uma proposta, é inconstitucional porque é usurpação de competência. Amanhã a gente vai entrar na questão da legalidade e constitucionalidade, que a gente sabe que o projeto é legal e constitucional. Como outros, como a Boca de Lobo Inteligente, como outros projetos que a gente trouxe para essa casa que eram inconstitucional e depois a gente acabou ganhando. Eu queria pedir para vocês que quem tiver dúvida de votar nesse projeto amanhã, entre em contato. Estou aqui com as folhas, aqui com toda a parte da legalidade e constitucionalidade do projeto, mas acredito que a gente precisa sim aprovar algo que é simples demais, simples, e que pode fazer a diferença. Obrigado, senhor presidente. Vereador Manuel Rosengue, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste presencial e virtualmente, muito boa tarde. Presidente, como eu me sinto aí na obrigação de dar ouvido e voz ao cidadão criciumense, principalmente na questão da saúde, eu trago aqui algumas reclamações e vou ler na íntegra o que eu recebi. Pisei em falso e machuquei o joelho. Quando consultei, não conseguia dobrar a perna e já fazia 7 dias. Ele, um caso médico, disse que não era nada. No outro dia, paguei uma fisioterapeuta que me orientou a fazer um exame. Paguei o exame e meu caso é só com cirurgia, pois rompi o menisco e ligamento cruzado. Outra vez marquei para tentar ir ao oftalmologista e o mesmo médico disse que eu não sinto que tenha, se eu não sinto que tenha falta de vista, não preciso ir. Eu uso óculos desde os 13 anos de idade. E já fazem 7 anos que não refazia meu óculos. Ele não me encaminhou. Semana passada, meu marido, meu sogro, levou meu sogro, de 75 anos, para fazer exames. O mesmo médico atendeu e não quis encaminhar meu sogro ao oftalmo, pois disse que ele não sente falta de vista. É porque não tem. Se ele não sente, é porque não tem. Meu marido pediu que ele fosse na psicóloga do posto, e o mesmo médico disse que não encaminharia, que se ele está com depressão, é só tomar um medicamento aqui. Ele conclui dizendo: quero saber qual é o benefício que se tem de ter esse tipo de médico que não tem interesse na melhor condição de vida das pessoas. Outro relato sobre o mesmo médico. Fui em uma consulta médica, fui muito mal atendida, no qual o médico recebe os pacientes com um grito extremamente arrogante e ainda diz que não pode fazer nada pelo paciente. Meu filho ia consultar com ele no dia seguinte e eu desmarquei a consulta, pois não quero que meu filho seja maltratado como eu fui. Em outro posto de saúde, o relato foi o seguinte: minha mãe já foi atendida por ela, a médica, muitas vezes, mas nega-se a encaminhar a um especialista. Mesmo dando tratamento sem resultado, ela não encaminha. No meu bairro, pessoas que não podem se locomover não recebem visitas ou atendimento em casa. Outra reclamante diz o seguinte: estava precisando de um ginecologista e a médica não me encaminha. Obrigado, vereador. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo do vereador Paulo Ferrarese. E a médica se nega a encaminhar. E, por último, tentando agendar minhas consultas, como me foi recomendado, só ligar a partir das 8 horas, em ponto, diz a menina que me recomendou. O problema é que começo a ligar às 8 em ponto e às 8h03 já não tem mais consulta, quando sou atendida ainda por sorte. Como eu disse, estou apenas dando ouvido e voz ao nosso representado, nosso cidadão.
Não estou citando o local nem nome de profissionais, apenas alertando para uma situação que muita gente não faz o que essas pessoas fizeram, até porque não acreditam que serão ouvidos. Eu acho que é interessante, né, a secretaria dar uma olhadinha, ver, quem sabe, um treinamento mais voltado a lidar com pessoas, a ser mais humano em lidar com as pessoas, né? A prestar atenção nos sintomas. Sintomas são sintomas. Significa que alguma coisa está precisando de atenção naquele organismo, naquele corpo. Se não for dado a atenção devida, com certeza, daqui a pouco teremos aí uma pessoa com um quadro praticamente sem volta, a um custo altíssimo para a saúde pública. Pois não, vereador, pode ficar à vontade. Obrigado, vereador Manuel. Gostaria de deixar a minha contribuição aqui. Há uns 3 meses atrás, eu falei nessa tribuna que eu fui solicitado por um pai de uma menina que estava tentando tirar a sua vida. Domingo à noite, eu fui na casa dela. Liguei para uma funcionária da Unesc, que na segunda-feira recebeu a menina para fazer o tratamento com o psicólogo. Agora, semana passada, o próprio pai tirou a sua vida. Aonde que ele consultou? Lá na Praia do Rincão, porque aqui estava difícil de conseguir um número para consultar. É isso. E dizer para vocês que a pessoa, quando começa a usar o uso de medicamento para recuperar a depressão, o risco é maior de suicídio, porque o medicamento mexe com o organismo da pessoa. E se não tivesse esse cuidado, a nossa saúde aqui em Criciúma está muito longe disso. Parabéns, vereador Manuel. Obrigado pela contribuição, vereador. Obrigado, presidente. É isso. Vereador Nicola Martins, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos acompanha. Boa tarde à mesa diretora. Presidente, analisando os projetos que entraram na casa e acabou de ser protocolado, vereador Toninho, o PE 65 de 2024, que revoga a Lei 8506 de 2023. Só para a gente compreender, essa lei é a lei que trata sobre a doação que o CETRANSC faria, pelo jeito, ao município, de 12 terrenos no Porto Seco. O município venderia esses terrenos, o vereador Tita, que é secretário de obras, lembra muito bem desse caso, e, posteriormente, com o recurso, haveria a pavimentação daqueles terrenos no Porto Seco. Só que está vindo a revogação dessa lei, justamente porque, pelo que se viu, o CETRANSC, no dia 29 de setembro do ano passado, enviou um ofício se comprometendo a doar esses terrenos para o município em troca disso, só que agora não responde mais ao município, ou parece que, a princípio, não tem mais interesse nisso. Então, por não ter compreendido muito bem, o projeto acabou de entrar na casa também, então vai ter todo o procedimento, mas eu acho importante, quem sabe, o prefeito Salvaro convidar os vereadores, ou então o secretário Jori, ou então o Wendy, alguém da prefeitura, passar para nós também um entendimento um pouco mais amplo do quanto que foi buscado o CETRANSC, ou quem sabe a gente chamar o Piuco para compreender também o porquê que mudou de opinião. Por que o CETRANSC mudou de opinião em relação a essa doação desses terrenos? Porque aquilo lá parecia ser o fim da novela do Porto Seco, no final do ano passado. Há quantos anos, vereador Toninho, que está aqui há alguns mandatos, sabe o quanto essa novela do Porto Seco já vem se arrastando há muitos e muitos anos, e aquilo lá parecia, aquela lei do final do ano passado parecia ser o fim dessa novela, vereador Tita. Claro, parecia ser o fim dessa novela, e agora acontece isso.
É claro que se o município mandou para cá a revogação, é porque realmente o CETRANS é que não se mostrou interessado nisso, né? Mas a gente tem que compreender um pouco isso. Uma parte do vereador Tita. Perfeito, vereador Nicolas. Na realidade, não foi por falta da Prefeitura Municipal de Criciúma do governo. Não houve o interesse, né, de quem queria fazer a pavimentação no Porto Seco, e acontece que foi chamado e mudou tudo isso depois da eleição. Depois da eleição mudou, não sei o que houve, era interessante chamar o público mesmo aqui, para dizer por que naquele momento que nós tínhamos acordado o assunto, e depois ele mudou a história, que não quis mais fazer a parceria com a Prefeitura Municipal para se sonhar do Porto Seco, né, que a gente fez um pouco de pavimentação lá e falta ainda algumas ruas, e acabou não acontecendo. É muito estranho, né? Quem sabe, ou na comissão de fiscalização, ou na comissão de obras, em alguma comissão, a gente convidar o Piuco para vir aqui e explicar um pouco isso. Era o que queria trazer, presidente. Vereador Júlio César Kaminski. Declina. Vereador Salésio Lima. Salésio Lima. Declina. Vereador Tita Belloli. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Primeiramente, queria colaborar com as palavras do vereador Manuel, até para dizer que quando se fala em saúde, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo buraco. E quando o vereador vem aqui e fala genericamente, não dizendo aonde não vai resolver nada também. Então, acho que tem que procurar o secretário, falar realmente quem é esse médico que está fazendo isso, para ter as punições, né, para, claro, ter cobrado desse médico para ver realmente o que está acontecendo. Tem vários mecanismos que podem ser feitos na prefeitura, mas não pode vir aqui e dizer que é tudo geral, né, que a prefeitura, que a saúde está um caos. Não é bem assim, né, a política já passou. Mas vamos lá. Eu queria... Só um minutinho, vereador. Eu queria só agora aproveitar a oportunidade... Pode ir ali. Eu não consigo mais pedir. Já pedi desde quando era secretário, já fiz solicitação, o Jori já fez, a prefeitura já fez. Eu vou recorrer aqui ao líder do PL, que se faça aquela limpeza na via rápida. Desde fevereiro não é feito roçada. Até a Karina Manarim botou hoje, que está virando uma mata virgem daqui a pouco ali. E se não foi feita a licitação ainda, que a hora que quem fizer o termo de referência bote uma motosserra, porque com a roçada não vai dar mais, porque tem tronco de árvore já dentro. Então, assim, é muito feio para a cidade de Criciúma. E o vereador Juarez, que sempre foi também, por isso que se elegeu, está sempre nos bairros cobrando e fazendo acontecer. Parabéns, vereador. Que agora vocês nos ajudem ali na questão da via rápida, porque está feio. Para quem entra na cidade, vê aquele matagal, não dá mais para ver o carro do outro lado. Está uma sujeira, a coisa mais feia, entendeu? Assim, e o governador, que na eleição veio várias vezes para cá, mas acho que veio de helicóptero, ele só pode. Porque se ele tivesse vindo pela via rápida, ele já tinha mandado roçar. Porque está feio. Por favor, nos ajudem. A parte. Vereador, você falou aí, me lembrei do ano passado, o ano retrasado, que um outro secretário esteve aqui e fez a mesma crítica que o senhor acabou de fazer. Não é assim que se faz. Eu não generalizei, eu apenas coloquei ali situações que estão ocorrendo para chamar a atenção e averiguar. Eu não vou trazer nomes, não vou fazer essa bobagem. Jamais. Eu trouxe apenas o que está acontecendo. Agora, cabe ao secretário, ou a quem de responsabilidade, averiguar. Mas, ô vereador... E não tem política nenhuma disso. Se me permite. Não, eu estou falando de outras situações, né, que... se me permite, eu só queria dizer o seguinte, é que quando o secretário que está lá na ponta, eu sempre já fui secretário de infraestrutura, não são todos os funcionários que fazem as coisas erradas, ou que às vezes... Então, assim, ó, e o secretário não tem bola de cristal, ele não consegue chegar na ponta para saber. E os vereadores, que são fiscalizadores, têm sim a obrigação de chegar para o secretário e dizer, lá naquele posto de saúde o médico não atende bem, tem que tomar providência. É isso que eu queria dizer. E eu também já fiz muitas reclamações e não fui atendido. Conclua. Diretamente.
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento número 451 de 2024. Autor, vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de implantar uma faixa elevada de pedestres em frente à unidade de saúde UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Rio Maina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 452 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Quais providências estão sendo tomadas pelo município em relação à edificação abandonada localizada na rua Ataúfo Alves, bairro Operária Nova, de número de cadastro 11.681? Questiona-se, pois, em relação à edificação abandonada, o local tem sido invadido e se tornado abrigo para usuários de drogas, causando constante insegurança aos moradores das proximidades. 2. Se o município já notificou o proprietário para que este promova a demolição, reforma ou sua utilização. Caso sim, enviar cópia de todas as notificações. 3. Se o município planeja realizar a demolição do imóvel, considerando a omissão do proprietário. Caso sim, qual o prazo para fazê-lo? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 453 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando diante dos problemas enfrentados com o compartilhamento do estacionamento entre a EMEB Tancredo de Almeida Neves e a Unidade Básica de Saúde Vila Zuleima, que tem gerado conflitos entre as duas instituições e seus frequentadores. Há possibilidade para que a municipalidade intervenha na questão, propondo soluções pacíficas que permitam o uso organizado e compartilhado do estacionamento entre a escola e a unidade básica de saúde? Não havendo possibilidade, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardi. Presidente, somente para uma correção de uma palavra no meu requerimento 455, que ali diz presencial, mas na verdade é preferencial. Foi um equívoco da assessoria. Obrigada. O requerimento 455. O requerimento foi Eu vou ler. Tá, foi corrigido. Ok. Preferencial. Dando continuidade. Indicação número 291 de 2024. Autor, vereador Juarez Jesus dos Santos. Reparos nas ruas localizadas no bairro Ana Maria. Indicação número 292 de 2024. Autor, vereador Juarez Jesus dos Santos. Reparos na pavimentação de lajotas, inclusive com a eliminação de saliências, nas ruas Ignácio Furmanski e Gabriel Bartosiak, bairro Linha Batista. Requerimento número 454, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade da criação de uma farmácia solidária PET, coletando medicamentos para animais que, por motivos de óbito, sobram
e podem ser destinados a outros animais de pessoas que não possuem condições financeiras de comprar. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas, muito boa tarde. Todos que estão nos acompanhando também aqui presencial e virtualmente. Esse é um requerimento que vim somente para a tribuna para explicar, caso fique com a interpretação dúbia, mas é numa iniciativa e às vezes a gente só se dá conta das coisas quando passa ou quando conhece alguém que passa, né? Numa iniciativa de os investimentos altos que são feitos muitas vezes no tratamento dos animais, e aí você faz a aquisição dos medicamentos, um animal vem a óbito e aquele medicamento sobra, ou até durante algum tratamento o medicamento sobra. E como a gente já tem uma iniciativa de farmácia solidária e, no mesmo sentido, entender que a demanda da causa animal é uma constante, é presente na nossa cidade, e mais do que isso, precisa ser protagonista também no enfrentamento, de fato, como uma interpretação de questão de saúde pública, a ideia é criar, de fato, uma farmácia, um espaço que possa receber esses medicamentos que são utilizados para os animais e que seriam descartados para poderem ser distribuídos, enfim, na mesma iniciativa e perspectivas que a própria farmácia solidária que existe no Estado inteiro. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. 455. Requerimento número 455 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao governador do Estado e à Casan, questionando se é possível o retorno do atendimento preferencial de idosos e gestantes na unidade de atendimento de Criciúma, visando facilitar o atendimento a esse referido público. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhores vereadores, essa unidade em que me refiro é a unidade que fica dentro do shopping dela, submetida inclusive ao horário comercial e de funcionamento do próprio shopping, que muitas vezes subimos aqui na tribuna para falar da incompatibilidade de um serviço estatal instalado dentro de um shopping com um local inacessível ou muitas vezes até mesmo distanciado da população, né? Por que não uma sala térrea em qualquer outro espaço do centro que possa ser de fácil acesso? Então, faço essa crítica, presidente, porque direcionada ao governador, entendendo que não só o espaço é inadequado, como as condições de trabalho desses próprios trabalhadores da Casan estão em condições subhumanas. Em condições de falta de espaço, de insalubridade, mas, sobretudo, aqui trato da importância do atendimento preferencial. Achei que, assim, em 2024, a gente não precisasse mais falar sobre isso, especialmente com o governador do Estado de Santa Catarina. E é com ele que precisamos mandar esse requerimento para que não só a discussão sobre essa unidade seja feita, mas, sobretudo, o atendimento preferencial também seja resgatado. Uma unidade abarrotada de pessoas, sem espaço para sentar, sem espaço para ficarem na fila, e ainda por cima, sem atendimento preferencial para idosos, gestantes, e eu nem estou considerando as pessoas com deficiência e outras tantas demandas de prioridade que a gente precisa ter. Então, faço esse pedido ao governador e direcionado também à direção da Casan. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 456 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de pintura e sinalização de vagas para idosos e PCDs em frente à Escola Municipal de Educação Básica Hercílio Amante, no bairro Vila Floresta, facilitando o tráfego e colaborando com a diminuição das reclamações por falta de acessibilidade no local. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 457 de 2024, autor vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade da criação de uma via amiga
do ciclista, projeto existente em cidades como Florianópolis, que transformam diferentes pontos da cidade em espaço seguro para a prática esportiva. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, eu quero tratar essa iniciativa porque essa semana Florianópolis celebrou 7 anos dessa iniciativa na cidade. Ou seja, um espaço em que não é como a Rua da Gente, por exemplo, que é um espaço que poderia ser, portanto, fechada e estabelecer esse espaço para a prática de atividade. É na beira-mar norte mesmo, onde ocorre esse fechamento de toda a via, um dia da semana, eu acredito que é de 15 em 15 dias ou um mês, depende muito do período, e que eles fecham toda a beira-mar norte, uma via, né, da beira-mar norte para a prática de esportes, especialmente o ciclismo. Então, parte aqui de uma iniciativa de alguns grupos, né, que procuram esse espaço também para a prática e exercício de qualquer tipo de esporte. Então, é uma iniciativa para contribuir com a cidade numa perspectiva de deixá-la mais humana, mas, sobretudo, começar a criar ideia, e acho que é assim que a gente começa a sensibilizar, para a gente poder falar de ciclovia, de ciclofaixa com mais viabilidade, né? De ver a demanda, de ver o tamanho. Às vezes a gente só dá atenção para as coisas quando a gente vê o tamanho das coisas, né? O tamanho do movimento que isso pode criar para a cidade, até mesmo para virar um destino turístico de mobilidade, de trânsito, né? Até por ser uma cidade também ser um local de passagem importante rumo a outros roteiros para o ciclismo. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Eu queria aproveitar para parabenizar a vereadora Giovana Mondardo, porque realmente esse tipo de iniciativa merece realmente apoio e a nossa cidade tem crescido muito, vereadora, nesse sentido. Sai agora da sessão, vai para a Avenida Centenário e vai ver a quantidade de corredores praticando esporte. Eu estou falando de cerca de 50. São mais ou menos umas 6 assessorias de corredores aqui. Isso, eu estou falando agora de corredores. E os grupos de ciclistas são diversos. Eu participo de um grupo de ciclista que tem mais de 600 ciclistas, vereadora. Então, são muitos. Realmente, isso tem aumentado bastante. Nós temos belos parques que poderiam fazer roteiros entre esses parques. Dá para criar muita coisa, mas a gente está falando aqui, mas nós não temos nem uma avenida Centenário apropriada. Se for olhar, sabe, vereadora, os corredores e os ciclistas estão usando o espaço que é para o ônibus. A própria calçada da Avenida Centenário não passa por uma revitalização já há muito tempo. Eu lembro que o vereador Tita começou lá na parte do Nações, inclusive mandei uma mensagem para ele, vereador, vai se estender por toda Centenário, mas não se estendeu, uma pena, porque realmente, quem corre ou quem anda de bicicleta no canteiro da Avenida Centenário, tem tampa de boca de lobo aberta, a situação é precária. Então, pensar realmente em situações como essa que a vereadora está colocando é extremamente necessário, porque o esporte traz vida. Nós estávamos falando aqui de situações aqui que o vereador trouxe, de saúde emocional, relatos são enormes de pessoas que estavam em depressão, começaram a correr e melhoraram da depressão, começaram a fazer ciclismo, melhoraram de situações emocionais. Então, uma cidade igual a de Criciúma tem que realmente pensar situações como essa. Parabéns, vereadora, pelo requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 458, de 2024, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual a dotação orçamentária para atender às demandas de insumos e ações do Núcleo de Bem-Estar Animal? Nos anos de 2024 e 2025, qual o valor efetivamente gasto até a resposta do presente requerimento? Acostar documentação pertinente que comprova as liquidações de pagamentos. 2. Atualmente, quantos profissionais atuam no Núcleo de Bem-Estar Animal?
Ainda quais suas cargas horárias, formações, funções desenvolvidas, bem como gasto mensal com pessoal? 3. Quantas castrações em cães e gatos foram realizadas no ano de 2024? 4. Foram realizadas quantos atendimentos ambulatoriais de baixa complexidade no Núcleo de Bem-Estar Animal no ano de 2024? Apresentar planilha pormenorizada. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas da mesa, os vereadores, público que nos assiste. Quero aproveitar e saudar aqui a presença também do nosso colega suplente de vereador, Toninho Córdova. E, Toninho, deixa eu te falar, esse requerimento, ele surgiu de um vídeo que você fez e colocou nas suas redes sociais. Me chamou muita atenção. Aquele vídeo daquele cachorrinho com a barriga rasgada, onde os moradores não sabiam o que fazer com aquele bichinho e o que que faz? Tem que fazer o quê? Uma vaquinha para resolver a situação. Porque, infelizmente, o núcleo do bem-estar animal não consegue fazer nada. E eu lembro que o vereador falou, vereadores, tem que cobrar mais, e tem que cobrar mesmo. O senhor tem razão, nós temos que cobrar. Temos que buscar informações, temos que buscar o porquê que não é feito, o mínimo. Não é feito o mínimo, porque se o cachorrinho está ali naquela situação, o Poder Executivo não consegue fazer o mínimo. Está ali rasgado, não, tem que fazer, a população tem que fazer uma vaquinha para poder fazer uma cirurgia, ou se não deixa morrer. Então, o núcleo do bem-estar animal nem sempre dá esse bem-estar para o animalzinho que precisa. Então, eu estou buscando aqui essas informações para que a gente possa buscar subsídios aí, vereador, o suplente vereador, nosso colega Toninho, já passou por essa casa, e quero te parabenizar pelo teu trabalho e que a gente realmente vá para cima dessas situações. É necessidade, sim, de ir lá na dor das pessoas, porque se tem um animalzinho que está lá com a barriga rasgada, mas não faz nada, não tem ninguém para fazer alguma coisa, não tem um recurso para resolver essa situação. Era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 32, 2024, de autoria do vereador Obadias Menones da Silva, moção de aplauso à Casa Atos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 32 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à Casa Atos da presente moção de aplauso, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Fundada em 2012, a Casa Atos é um projeto social com a missão de transformar vidas e oferecer oportunidades para crianças e adolescentes através da educação, cultura e esporte. Localizada no bairro Cristo Redentor, em Criciúma, a entidade atende cidadãos em situação de vulnerabilidade social através de 3 programas. Educa Atos propõe a mudança de vidas através do conhecimento e da educação. O programa oferece reforço escolar para crianças de 8 a 14 anos, utilizando a metodologia da educação por princípios como caráter, individualidade e autogoverno. Além do apoio pedagógico, o programa fornece uniforme, material escolar, alimentação e acompanhamento social para cada criança atendida. Atualmente, a equipe é composta por 3 colaboradores, 6 voluntários e atende mais de 20 crianças.
Guerreiros do Tatame, em parceria... Guerreiros do Tatame, em parceria com a Academia Milioli Jiu-Jitsu, o projeto atende quase 30 crianças e adolescentes sob a orientação do instrutor Léo Rodrigues. Em 2 anos, os alunos do projeto participaram de 4 campeonatos estaduais, conquistando 26 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze. Este programa prioriza o desenvolvimento das crianças através da disciplina que o esporte traz. Apoio Atos. Através deste programa, parceiros são vinculados às crianças com necessidades específicas de saúde, educação formal e desenvolvimento vocacional, além de oferecer apoio em datas comemorativas como Dia das Crianças, Páscoa e Natal. A Casa Atos está em busca de aumentar a equipe de professores para expandir o atendimento de reforço escolar de segunda a sexta-feira. Além disso, a Casa Atos busca investimento para a contratação de profissionais que possibilitem a expansão do projeto Guerreiros do Tatame, ampliando o acesso de mais crianças e disponibilidade de horários. Essa é a Casa Atos, um projeto comprometido em transformar a vida de crianças por meio de uma cosmovisão cristã, com excelência em educação e foco na formação de valores e princípios duradouros. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados à comunidade, conforme segue. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2024, vereador Obadias Benones da Silva, Partido PL. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Obadias Benones. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar também os membros da mesa, os demais vereadores que aqui estão, ao público que está nos assistindo, cumprimentar aqui a Suelen. Suelen é a esposa do Maicon, esse casal, aliás, a família que tem feito um excelente trabalho na Casa Atos. Eu fiz questão de fazer essa moção de aplausos, porque eu visitei ela, vereadora Giovânia, algumas vezes, conheci o projeto, vereador Toninho, projeto social magnífico, diante de tantas limitações, vereador Leu, a Casa Atos vem fazendo um trabalho maravilhoso em termos de você estar em um bairro que vocês conhecem muito bem, o Cristo Redentor, onde as famílias têm as suas vulnerabilidades, e a casa consegue contribuir e mudar destinos, mudar futuro das crianças. Crianças que talvez estariam num futuro marginalizados no meio das drogas, mas a Casa Atos vai lá e consegue acolher dentro das suas formas ou dentro das suas possibilidades e mudar o destino dessas crianças. Eu acompanhei, passei um período com eles lá, tenho tentado, com as nossas limitações enquanto vereador, auxiliá-los em alguns pontos, como, por exemplo, foi lido aqui muito bem pela vereadora Giovânia, que é a nossa secretária. Existem alguns projetos sociais dentro do projeto social deles, né, o tatame, a questão do esporte, e às vezes falta o apoio do poder público, um ônibus para levar eles para competir. Entrei em contato com a Fundação Cultural, a gente está tentando fazer esse meio campo, né, de esporte, perdão, obrigado, vereador Nicola, do esporte, fazer esse meio campo para ajudar, para auxiliá-los, porque o poder público precisa ajudar. Esses projetos sociais fazem coisas que às vezes, muitas das vezes nós, o poder público não consegue fazer. Então eu propus essa moção de aplauso justamente homenagear o trabalho que eles estão fazendo, realizando há um bom tempo, para que eles possam também continuar realizando esse bom trabalho. Parabéns, a nossa querida pastora Suelen, o pastor Maicon, que faz um brilhante trabalho, toda a equipe de trabalho que estão com vocês nesse trabalho maravilhoso. Deus abençoe, e peço aqui aos vereadores que votam a favor dessa moção. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto moção está em votação.
Votação liberada. Votação encerrada. A moção número 32, 2024, foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem do vereador Obadias Benones. Senhor presidente, minha questão de ordem é para agradecer os vereadores pela votação favorável e também para que fiquem aqui para a gente poder fazer essa entrega ainda hoje para a Suelen e a equipe que ela trouxe aqui. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, como a linha 3 do artigo 196 de questão de ordem, só passando ao vereador Tita Belloli, em relação, como comunicação inadiável também, a questão da via rápida, a empresa que venceu foi a JR, o prazo de recurso termina na quarta-feira e provavelmente até sexta-feira deve-se assinar o contrato para que na semana que vem inicie o processo de roçada. O Alisson da Secretaria da Coordenadoria de Infraestrutura passou aqui. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 1524, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação e a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Zairo ausente. Votação encerrada. O PLC do Executivo 1524 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 1624, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PLC Executivo 1624 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 1724, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o zoneamento do solo e nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PLC do Executivo 1724 foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão
convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 19 de novembro, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.